Palavra de Deus que está registrada na carta de Paulo aos Efésios. Nós terminamos na quarta-feira passada uma série de mensagens sobre as cartas às igrejas em Apocalipse. E hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens na carta de Paulo aos Efésios. E é uma carta bastante interessante que Paulo está feliz com a dedicação da igreja de Éfeso, com o empenho da igreja na pregação do Evangelho, na vida cristã, com o empenho da igreja em buscar a fazer a vontade do Senhor. E ele inicia essa carta falando de bênçãos, as bênçãos espirituais que o Senhor tem derramado através da vida do próprio Deus na nossa vida, através do ministério de Jesus e da sua obra salvífica, e através também do Espírito Santo, que é o Consolador e aquele que nos orienta, que nos dirige e que nos conduz em todas as coisas. Então, o texto que nós vamos ler está no capítulo 1, a partir do verso 1. Nós leremos até o verso de número 14. Nós faremos essa leitura, eu quero que os irmãos nos acompanhem. O texto será colocado no telão, ou você possa pegar aí na sua Bíblia, lendo na NAA, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele, verso 7, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, e fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, viva e eficaz. Pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor fale aos nossos corações e que possamos sair daqui, ó Deus, diferente da forma que entramos, que possamos sair daqui mais edificados pelo Senhor, pela ação do Senhor e pela palavra do Senhor tão somente. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui, nesse texto, as bênçãos vindas de Deus, as bênçãos vindas do seu Filho Jesus, e temos também as bênçãos vindas do Espírito Santo. E nós podemos louvar e agradecer a Deus e nos edificarmos através da sua palavra, pensando primeiramente
nas bênçãos procedentes de Deus. E uma das bênçãos que é a que abre o coração de Deus para nós é que Deus nos escolheu. Deus escolheu você que está sentado aqui ouvindo essa mensagem, que está vendo esta mensagem ou que está assistindo pela internet. Deus escolheu você. Amém? É a primeira ideia que nós podemos ter e que nós podemos agradecer, é que Deus nos escolheu. O texto vai dizer para nós, o verso 4, que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Aí alguém vai falar assim, pastor, então nós vamos tratar sobre eleição. Eu não quero tratar sobre eleição. Pastor Neto não quis fazê-lo hoje de manhã e eu também não vou fazê-lo agora à noite. Se você quiser, talvez, entender essa questão de eleição, por que Deus escolheu uns, não escolheu outro, vá ler Romanos capítulo 9. Lê Romanos capítulo 9 e você vai entender um pouco sobre a soberania de Deus. Não se preocupe com isso. Se preocupe que se você está aqui ouvindo esta palavra, se você tem certeza da sua salvação, e se você não tem certeza da sua salvação, mas está sendo convidado a receber essa palavra, você é eleito, então não se preocupe com isso. Fique tranquilo, você estará no céu e nós nos encontraremos no céu. Amém? Não se preocupe com isso. Ore a Deus, entregue-se na mão de Deus e procure ver diante desta mensagem, diante da palavra, se você foi escolhido por Deus para servi-lo em adoração. Então, nós devemos pensar que a eleição é um ato livre da soberania e da graça de Deus. É Deus quem o faz. Como ele faz, nós não entendemos. Por que ele faz, nós não sabemos, mas nós nos submetemos à palavra de Deus e fazemos isso, e isso é interessante, nós entendemos isso, porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso significa que Deus não foi surpreendido com o pecado de Deus não ficou mordendo a unha, tomara que ele não faça algo errado, porque senão ninguém pode surpreender a Deus. E é interessante, alguém diz o seguinte, se Deus sabia que o mundo ia virar o que virou, por que Deus permitiu que se criasse um mundo? Sabe por quê? Por causa de você, por causa de mim, porque Deus quer ter comunhão conosco. Quer prova maior de amor do que essa? Deus nos escolheu para nós servi-lo. Deus nos escolheu na soberania dele, sabendo que ele nos escolheu na eternidade, ele nos escolheu desde o princípio para a salvação, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que eu e você pudéssemos servi-lo. Deus sabia, Deus sabe, Deus anda pela eternidade. Deus sabe exatamente quem vai recebê-lo como Salvador e Senhor, e Deus sabe quem vai rejeitá-lo. O amor de Deus é universal, mas a salvação ela é condicional. Ela é condicional para aquela pessoa que recebe Jesus como Salvador e Senhor e confessa os seus pecados. A salvação é para essa pessoa. Se você confessa os seus pecados e recebe Jesus como Salvador e Senhor, então você é o escolhido do Senhor e fique feliz com isso. Se você ainda não fez, faça, e você então será o escolhido de Deus para ser salvo. Nenhum problema neste mundo pode cancelar essa chamada divina de Deus para nós. Nós recebemos a chamada e aceitamos a Jesus como Salvador, e Romanos capítulo 8, verso 33 e o verso 34 diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus está sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Cada vez que nós temos um ato de pecado, e Deus olhando a nossa ação de pecado, Ele
como se Deus pegasse um chicote e Jesus perguntasse: o que eu vou fazer? Eu vou dar uma chicotada no Léo. E Jesus diria para ele: mas o chicote que o Léo ia levar, eu levei na cruz. E ele me aceitou como Salvador. Então não tem mais chicote para o Léo. Graças a Deus por isso. O Senhor Jesus intercede por nós à direita de Deus. E Deus nos escolheu justamente em quem? Em Cristo. É através de Jesus que nós podemos nos chegarmos até Deus. É através de Jesus que nós podemos ser abençoados. Se você notar o verso 3 que nós acabamos de ler, veja só: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você que tem Jesus como Salvador e Senhor, você tem tudo o que precisa para ter uma vida abençoada. Não te falta nada. Mesmo que te faltar saúde, não te falta bênção. Mesmo que te faltar qualquer coisa importante que você possa julgar que é importante para você, não te falta nada, porque Deus está presente. E aonde Deus está presente a bênção que vem de Deus. Por isso que nós podemos nos alegrar dessa bênção que vem de Deus, que ela é recebida por nós através do nosso Senhor Jesus. É importante nós entendermos que aquele que é filho de Deus, aquele que é recebido por Deus, aquele que recebe essa bênção de que foi escolhido por Deus, esse camarada não pode viver uma vida de pecado. Ele não pode viver uma vida em que o pecado está de tal forma que ele não reconhece, que ele age naturalmente como os homens deste mundo e não tem uma transformação de vida. Não, ao contrário, alguém que recebeu Jesus como Salvador e Senhor, alguém que o Senhor escolheu, está como está escrito em 1 João capítulo 3, verso 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então você, que se diz crente, que está com Jesus, recebeu Jesus como Salvador e Senhor, Jesus veio para destruir as obras que o diabo tem realizado em sua vida. E agora não mais você viverá dessa forma. Agora você viverá como filho amado. E um filho amado muito especial. Sabe por quê? Porque você é recebido por Deus por adoção. O texto diz isso para nós. Eu acho interessante quando Paulo diz em adoção, e ele dizendo no contexto romano, é que o filho adotivo, ele tem no seu pai o seu senhor. E naquele contexto, o pai tinha o poder de fazer o que quiser com o filho. Até de vendê-lo como escravo ou de matá-lo. Na lei romana, o pai poderia agir dessa forma. E é interessante isso, porque da mesma forma que ele tem esse direito, o filho também adotado, ele tem o direito de herdar tudo que é do pai. O passado do filho que não tinha ninguém é totalmente esquecido. Agora ele leva o nome do pai e ele vai herdar as coisas boas do pai como um filho legítimo. Quando Deus diz para nós que ele nos escolheu, essa é a maior prova de amor, sabe, por você. A gente sempre fala que uma criança adotada vai ser uma criança que foi rejeitada. É nada, foi uma criança que foi escolhida para amar. Agora pensa no tamanho do mundo. Quantas pessoas tem no mundo? E você está no meio dessas pessoas. E de todas as pessoas do mundo, Deus escolheu amar você. Então se alegre no seu coração, porque você é escolhido por Deus. Você é escolhido por Deus para ser alguém que é filho de Deus e que receberá a herança de Deus juntamente com Jesus. Então nós podemos louvar a Deus e agradecer a Deus
e saber que o amor de Deus por nós é algo impressionante, porque Deus nos escolheu em Cristo Jesus para que nós pudéssemos ter vida em Jesus. Quando nós olhamos as promessas de Deus para o povo de Deus, é importante nós notarmos que o texto de João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é um ato de Deus. Não há nenhuma implicação em nossas vidas. Quem recebe Jesus como Salvador se torna o escolhido de Deus. Quem rejeita a Deus, Deus também rejeita. Porque o Senhor Jesus diz: aquele que me confessar diante do meu Pai que está no céu, aquele que me confessar diante do mundo, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar, eu também o negarei diante do meu Pai. A salvação está estendida a todos. E todos aqueles que recebem Jesus como Salvador e Senhor passam então a ser pessoas escolhidas por Deus. Deus, como Pai, nos escolheu para sermos seus filhos. A segunda lição que nós aprendemos aqui é as bênçãos que vêm de Deus, o Filho, Jesus Cristo. Pensar que Jesus Cristo planejou a sua própria morte para que pudesse então nos salvar, planejou a sua própria morte e sabendo do amor de Deus, sabendo que Deus teria diversas formas de poder nos salvar, Deus escolhe nos salvar, demonstrando o maior ato de amor que Ele pode ter por um ser humano, que é dar o seu Filho para morrer por nós. Imagine se você está pescando em alto mar. Aí você leva o seu filho e leva o amiguinho do seu filho. Aí os dois caem na água. E quando os dois caem na água, você só tem um salva-vida e você vai ter que escolher alguém para salvar. Você vai salvar o seu filho ou você vai salvar o coleguinha do seu filho. Aí você toma uma decisão fatídica. Você salva o coleguinha do seu filho. Quem faz isso aqui? Ninguém vai fazer isso aqui. Ninguém vai salvar o coleguinha do filho para não salvar o seu próprio filho. Deus salvou o coleguinha do seu filho e deixou o seu filho morrer, que é Jesus, para que nós pudéssemos sermos salvos. Essa é a maior prova de amor de Deus por nós. E quando nós olhamos que Jesus morre na cruz e que nós somos abençoados em Jesus, a primeira ação que nós aprendemos no verso 7 é que Jesus nos redimiu. A palavra redimir quer dizer comprar e deixar livre mediante o pagamento de um preço. Redenção é de tornar livre uma pessoa que se tornara propriedade de outra. Foi isso que Cristo fez por nós na cruz. O preço da nossa redenção foi o sangue de Jesus. Ao morrer na cruz, Jesus paga o preço do nosso pecado. Porque existe um preço. E um preço que tem que ser pago por sangue. Mas não é qualquer sangue. Tem que ser sangue inocente. Mas tem que ser o sangue inocente, não de um animal inconsciente, mas de um ser humano que tem consciência daquilo que ele está fazendo. Alguém que decidiu não pecar, não cometer pecados, alguém que decidiu viver uma vida santa, alguém que resolveu dizer não para o pecado, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. O nosso Senhor Jesus, em tudo foi tentado, mas em nada cedeu. E pôde, então, nos dar a salvação, nos dando a redenção. Veja só o que diz 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram,
mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Isso quer dizer que nós estamos livres da lei da escravidão do pecado, do mundo e do poder de Satanás. Ao recebermos Jesus como Salvador e Senhor, nós somos livres do poder do pecado. E isso é interessante porque isso se dá a partir do momento em que nós recebemos o perdão de Deus pelos nossos pecados. Quando nós reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós nos debruçamos diante do Senhor e pedimos: Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa a minha vida, eu quero sim andar em novidade de vida com você, com o Senhor, então eu recebo como Salvador e Senhor da minha vida, aí sim eu tenho a minha vida transformada. Eu quero que você preste muita atenção na palavra de Deus. Se possível, desligue o seu celular, os vídeos que você esteja assistindo, ou a conversa paralela, e preste muita atenção naquilo que está sendo pregado aqui. Jesus Cristo nos perdoou porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo nos perdoou e, ao nos perdoar, Ele limpa o nosso coração e Ele rompe a nossa vida com a nossa vida de pecado para viver uma vida de santificação. Jesus nos salva para vivermos uma vida nova em Cristo. Jesus não me salva para me continuar vivendo para que eu continue vivendo uma vida em pecado. Ele morreu para remover a culpa do nosso pecado e Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o texto de Colossenses 2,14 diz: agora nenhuma condenação pode prosperar contra nós, porque Cristo já rasgou o escrito de dívida que era contra nós, porque Ele pagou um alto preço. Nós cantamos uma música: eu sei que foi pago um alto preço, né? E a gente canta uma outra música que diz assim: eu não sei o preço que foi pago por Jesus na cruz. Eu não lembro, do Vineyard, tem um pedacinho. Eu não sei o tamanho do preço. Na verdade, alguém falou assim: claro, o preço foi de sangue. A gente sabe que o preço foi de sangue. É que o preço é tão grande, mas tão grande, que você não consegue medir. Não dá para medir a extensão do amor de Deus, não dá para medir a extensão da cruz de Cristo, do sofrimento de Cristo e o valor pago pela nossa salvação. O fato é que quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós somos libertos. E quando nós somos libertos, nós não temos mais agora a ação ou o poder do pecado sobre nós. Porque quando eu recebo Jesus como Salvador, eu sou livre do poder do pecado. Quando eu santifico a minha vida, e eu começo a obedecer a Deus, e eu começo a fazer a vontade de Deus, e eu começo a reconhecer que sem Jesus eu não consigo avançar na minha vida cristã, sem Jesus eu não consigo levantar de manhã, fazer a leitura bíblica que o Senhor requer de mim, eu não consigo orar, eu não consigo ter discernimento, porque eu entendo agora que eu sou um pecador, que eu sou um desgraçado, merecedor do inferno, e que eu preciso da graça de Deus cada vez mais na minha vida. À medida que eu vou tendo essa consciência, que é a consciência que Paulo diz: olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O dia que eu tiver essa consciência, significa que a minha vida de santificação está tendo um progresso na presença do Senhor. E isso vai fazer com que a influência do pecado não tenha mais poder sobre a minha vida, porque o diabo começa a perder matéria-prima em mim para me fazer pecar. Quando eu tenho consciência, isso é uma vida de santificação, quanto mais eu tenho consciência de quem eu sou, mais eu estou próximo de Deus.
Quanto mais eu achar que eu sou muito bom, Paulinho, quanto mais que eu achar que eu sou muito santo, quanto mais eu achar, puxa, Deus podia fazer isso, podia fazer aquilo, eu estou me afastando de Deus. Mas quanto mais eu me aproximo de Deus, eu entendo, eu não mereço nada. Eu não mereço nada. E quando eu olho o texto de Efésios, no verso 3, que diz que Deus já deu tudo, eu tenho muito mais do que eu mereço. Eu tenho muito mais do que eu preciso. Porque a graça de Deus está na minha vida e que, tendo a graça de Deus, a influência do pecado, ele vai diminuir. Mas um dia, quando Jesus voltar, e quando Jesus me levar para a presença dele, eu não terei mais a presença do pecado. E aí eu estarei completamente livre da presença do pecado. Por isso que nós podemos olhar para Jesus, louvar, adorá-lo e agradecer, porque ele nos redimiu, ele nos perdoou, ele nos santificou, ele nos tornou santos para louvar e glorificar o seu nome. Em terceiro e último lugar, as bênçãos procedentes de Deus, o Espírito Santo. O verso 13 diz: nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Nesse texto, o 13 e o próximo texto, Paulo vai trazer para nós algo que é interessante, que traz para nós o evangelho completo. O Espírito Santo nos selou. O processo de salvação é: a pessoa ouve o evangelho da salvação, a pessoa crê pela fé na salvação e a pessoa é selada pelo Espírito Santo. Ela é marcada pelo Espírito Santo, para que todos possam ver que esta pessoa, ela é filha de Deus. O selo do Espírito Santo é a garantia, é para garantir o caráter autêntico de um documento. O selo é a marca da propriedade de alguém. O selo significa proteger contra violação e dano. Qualquer documento que você for reconhecer em cartório. Lembra daquele selo que ele põe lá? Pá, taca um selo lá, um carimbo, e a pessoa assina e você é dono de algum carro ou de uma propriedade e ninguém pode tomar porque aquilo está documentado. Ninguém pode nos arrancar das mãos de Deus, porque Deus nos colocou o selo do Espírito Santo. É por isso que um crente não pode ser possuído. Sabia disso? Um crente salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, que carrega o selo do Espírito, ele nunca vai ser possuído por um demônio. Porque eles sabem que aquela pessoa carrega o selo do Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo nada mais é que a presença do Espírito Santo em nós. Agora nós somos moradas do Espírito Santo. Deus mora no seu coração. Deus mora na sua vida. Isso não quer dizer que agora, no momento que você quiser pecar, você diz assim: Espírito Santo, rapa o pé, porque agora o momento é meu, eu quero fazer um pecado aqui, eu quero cometer, então fica fora. Não, não, não. Nada disso, ele vai ficar ali. Sabe por que ele vai ficar ali? Porque ele pagou preço de sangue. E o selo é a presença dele. Então quer dizer, pastor, que quando eu cometo pecado desenvergonhadamente, o Espírito Santo está ali. Sabe o que ele está fazendo? Para com isso, rapaz. Toma vergonha na cara. Viva uma vida conforme você se comprometeu comigo.
Porque Deus não chega em nós, irmãos, e diz assim, Edinaldo, você agora vai ser selado. E pá! Dá um carimbo na testa do Edinaldo, o Edinaldo agora, sem ele saber. Não. Eu abri o coração. Eu tomei a decisão de não ser mais escravo do mundo para ser escravo de Deus. Eu tomei essa decisão deliberadamente. Quem bate o pé na porta e entra é o diabo. Jesus bate na porta para que você possa entrar, para que você possa abrir. E a partir do momento em que você abre, ele vai entrar e vai transformar a sua vida. Deus pôs o seu selo sobre nós porque ele nos comprou e nós somos propriedade exclusiva de Deus. Você não pode mais tomar as suas decisões por você mesmo. Domingo passado nós pregamos e falamos sobre Samuel, 2 Samuel capítulo 6, em que Davi nos ensina que se nós queremos ter um ano abençoado, nós temos que trazer Deus para a nossa presença. Que nós não vamos ser abençoados. Que nós queremos, e se nós queremos ter um ano abençoado, nós temos que viver uma vida com Deus de forma correta, de forma séria, sem molecagem, mas servir a Deus como homens e mulheres de Deus, capacitados para fazer a vontade do Senhor e ter a consciência de que o nosso ano será abençoado se Jesus estiver no centro da nossa vida. E quando Ele está no centro da nossa vida, nós somos abençoados. O que Paulo está dizendo para nós é que agora o Espírito Santo mora em nós, mas Paulo vai fazer um alerta para nós que se nós deixarmos os nossos pecados dominar a nossa vida, o Espírito Santo está em nós, mas ele fica em silêncio. Nós calamos o Espírito. Não calais o Espírito, mas enchei-vos dele. Nós precisamos entender e compreender aquilo que Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, quando ele diz no capítulo 6, o verso 19 e 20, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nós somos propriedade de Deus. Deus nos comprou. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, o Senhor nos diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não somos de nós mesmos, somos agora servos de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o selo do Espírito que está na vida de cada um que recebeu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Mas a segunda bênção procedente do Espírito Santo é a segurança e a proteção do Espírito Santo. Assim diz o texto do capítulo 13 de Hebreus. Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Alguém que pertence a Deus, ele nunca mais será de outro. Uma vez que alguém nasceu de novo e está em Cristo Jesus e tem a sua vida transformada, ele sempre será salvo. Pastor, mas como pode alguém que se diz salvo e continua vivendo uma vida pregressa, uma vida que não quer saber de Deus, uma vida que vive fazendo pecado e cometendo pecado? Olha, nós não devemos julgar ninguém. Eu devo julgar a minha vida. O que nós temos que fazer é orar. Agora, não pense em outra pessoa, pense em você.
Se a sua vida tem sido uma vida em que realmente não expressa o selo do Espírito, não expressa a graça de Deus, não expressa a santificação de Deus na sua vida, o que você deve pensar é se você é salvo ou não. Uma pessoa que é realmente crente, ela vai expressar o caráter de Cristo. Ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode dar a salvação, ou dar a santificação, ou compartilhar aquilo que Jesus fez na vida dela com outra pessoa, se ela não tem. Ninguém tem isso. Pelo contrário, lembra em Atos, quando um camarada disse, chegou um grupo de rapazes, foi expulsar um demônio de uma pessoa, e ele disse o seguinte: olha, no nome de Jesus de Paulo, eu expulso você. Você sabe o que o demônio falou para ele? Eu conheço Paulo e sei quem é Jesus, agora quem é você? Eles tomaram uma surra. Aqueles homens tomaram uma surra e saíram de lá fugidos, pelados. Porque eles não conheciam Jesus. Mas alguém que conhece a Deus, alguém que tem o Espírito Santo de Deus, ele nunca vai querer viver uma vida de pecado. Porque Jesus transformou seu coração. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Alguém que decidiu morrer na cruz com Cristo, não pode voltar a essa vida, ele morreu. Aqui nós temos uma reunião de gente morta, que morreu para este mundo e agora vive uma nova vida para Jesus. Amém? É para isso que nós somos chamados, para viver em novidade de vida. Agora, se alguém não vive, existe, o pastor Russell Shedd diz o seguinte, alguém perguntou, pastor Russell Shedd, o crente não perde a salvação. Ele falou, perde. E o outro pastor que estava entrevistando, não, pastor, crente não perde a salvação. E o pastor Russell Shedd falou assim, se ele se salvar, ele perde. Mas se Jesus salvar, ele não perde. Percebe? Quem nos salva é Jesus. Quem nos garante, quem nos dá proteção é Deus. Tem muita gente, mas muita gente que tem sido enganado e eu não sei porquê, por causa de algumas doutrinas humanas, e não tem prestado atenção naquilo que a Bíblia diz. Pastor, um crente pode perder a salvação? Não pode. Mas, pastor, um crente peca. Eu falei, eu peco também. Se a salvação depender de mim, ou se a salvação depender de qualquer um de nós aqui, estávamos todos no inferno. Mas a salvação e a segurança dela não depende de nós. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 1. Preste muita atenção, se os irmãos puderem colocar no telão para quem não tem Bíblia. Anote esse texto, irmãos. Anote esse texto. Veja só o que diz aqui, a partir do verso 3 de 1 Pedro, capítulo 1. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, preste atenção, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa salvação não está garantida por nós, porque ninguém garante. A nossa salvação está guardada no céu, com Deus. Ela não está guardada no seu coração, não está guardada no meu coração, não está guardada nas nossas forças, porque nós não conseguimos.
João capítulo 15, verso 5, Jesus é muito enfático quando ele diz, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Presta atenção. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E Jesus promete para nós, lá em Hebreus capítulo 13, verso 5, que ele diz para você, olha, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Isso é promessa de Deus para nós. Isso é promessa de Deus para nós, que é colocada em nós pelo selo do Espírito Santo. E isso é tão importante porque a gente vive uma vida, e muita gente tem sofrido neste mundo porque não compreende a palavra de Deus. A salvação nunca vai depender de você, nunca. Ela é obra de Deus, ela está guardada no céu. Sabe por que está guardada no céu? Porque lá não entra o diabo, lá não entra o demônio, lá não entra o pecado, lá não entra o meu pecado, lá não entra o seu pecado. Por isso que ela está guardada com Deus. Porque se ela estivesse guardada comigo ou com você, nós já estaríamos condenados. Mas graças a Deus que a minha salvação e a sua salvação está assegurada em Deus. Por isso que nós podemos glorificar a Deus pela sua bênção. E finalmente, o selo fala de autenticidade. O selo, bem como a assinatura do dono, atesta a genuinidade do documento. Romanos capítulo 8, verso 9 diz, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito Santo, se alguém não é selado pelo Espírito Santo, não pertence a Deus. Mas, Senhor, em Teu nome fizemos milagres, em Teu nome profetizamos, em Teu nome fizemos sinais, curamos. O que Jesus disse para essa turma? Eu nunca te conheci. Se Jesus diz que nunca conheceu, é porque nunca foi salvo. Então, um crente salvo é um crente transformado. É um crente que tem o selo do Espírito. E mais, é um crente que tem a certeza que tem Romanos capítulo 8, verso 16. O próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se o Espírito Santo confirma no seu coração, e confirma o seu coração, não, esquece, falei besteira. O coração é enganoso. Se o Espírito Santo confirma com o seu Espírito que você é filho de Deus, você é filho de Deus. Se ao perguntar no seu coração, eu sou filho de Deus, e trazer paz no seu coração, você é filho de Deus. Caso contrário, você precisa receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, para que você possa ter a certeza da sua salvação. As bênçãos de Deus, através da triunidade de Deus, a bênção de Deus Pai, Criador e sustentador do universo, as bênçãos do Deus Filho, que nos salvou, nos redimiu, nos regenerou, e a bênção do Espírito Santo, que nos cela, que nos conduz a uma vida nova a cada dia, para fazer a vontade de Deus. Se você não tem essas coisas, se você não tem Deus, você precisa recebê-lo como Salvador e Senhor da sua vida. Neste momento eu quero dizer a você que Deus, através da sua palavra, através do seu amor, através da sua graça, Ele não só nos dá a salvação, como Ele nos garante a sua salvação. Fique tranquilo, porque a sua salvação não depende de você, depende de Deus. Se você não a tem, eu quero convidar você a orar neste momento. Quero convidar que todos nós possamos abaixar, fechar os nossos olhos e que possamos interceder. A igreja, quando é convidada a fechar os olhos,
é convidada a interceder por aqueles que não têm a certeza da sua salvação, para que possa ter a oportunidade. Você também que está em casa, se você não tem certeza da sua salvação, tem gente aqui orando por você, para que você possa receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Se você quer receber Jesus como Salvador, se você quer receber a bênção de Deus sobre a sua vida, eu quero orar com você, quero que você repita essa oração que eu vou fazer, repita no seu coração. Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador e peço perdão pelos meus pecados. Eu aceito Jesus como Salvador da minha vida neste momento e peço ao Senhor que escreva meu nome no livro da vida. Amém. Nós continuamos, todos nós, com os nossos olhos fechados. Se você nunca fez essa oração e quer fazê-la, quer receber Jesus como Salvador e Senhor, ou orou essa oração recebendo Jesus como seu Salvador e seu Senhor, recebendo o selo do Espírito Santo, Jesus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas se você quer confessar Jesus diante dos homens e para a sua vida neste momento, quero convidar você, levante uma das suas mãos. Eu gostaria de orar por você. Deus abençoe. Deus abençoe a sua decisão. Mais alguém que quer receber Jesus como Salvador da sua vida? Levante uma das suas mãos. Eu gostaria de orar com você. Você que está em casa, se você toma essa decisão, eu quero receber Jesus como meu Salvador, como meu Senhor, então eu quero dizer a você que o seu nome está escrito no livro da vida. Faça um contato conosco, entre no chat aí, entre na descrição do link, coloque o seu nome, o seu telefone, nós gostaríamos de ajudá-lo nessa decisão. Vamos todos ficar em pé, vamos orar, agradecendo a Deus pela vida da nossa irmã. Seja bem-vinda à família de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e derrame sobre você a tua graça e a tua bênção. Amém? Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado por essa querida irmã que nesta noite diz: eu recebo Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Ó Deus, que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida, Pai. Que o Senhor confirme em seu coração, ó Deus, que ela agora pertence ao Senhor. Ela é sua filha, ela é nossa irmã, ela faz parte da família de Deus. Muito obrigado, Senhor. Que nós, como igreja, possamos abençoar a vida dela, possamos ajudá-la nesta caminhada, uma caminhada, ó Deus, abençoadora e edificante, que transformará a sua vida para sempre. Nós te louvamos, gratos, no nome de Jesus. E pedimos por aqueles que estão em casa, que eu creio que tem gente que recebeu Jesus como Salvador nessa noite. Que o Senhor toque em seu coração, que Ele possa fazer contato conosco e nós possamos acompanhá-lo, ó Deus, nesta caminhada cristã. Muito obrigado pela oportunidade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Louvemos